Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para poder entrar nas riquezas da Palavra de Deus nesse 30º domingo do tempo comum, em que a Palavra vem nos expor de modo muito claro como que a nossa vida de oração tem que estar enraizada na justiça de Deus, não na nossa mera justiça humana, que é sempre incompleta, falha, imprecisa. E o Senhor vem nos iluminar então este tema com os seguintes textos bíblicos, Eclesiástico 35, 15, 17, depois 20, 22, depois Salmo 33, 34 e a segunda leitura de 2 Timóteo 4, 6, 8 e depois 16 e 18. O Evangelho, aquele Evangelho belíssimo que nós conhecemos como o Evangelho do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14. Então, para entrarmos um pouco nesse tema, nesta relação entre oração e justiça, de que a nossa oração deve estar alicerçada na justiça de Deus, o Senhor nos propõe então esta parábola do fariseu e do publicano. Todos nós sabemos que todas as pessoas, de modo geral, carregam um desejo muito profundo, muito íntimo de justiça. E esse desejo muito íntimo, muito profundo de justiça, ele é ainda impulsionado pela percepção de que reina no mundo uma grave sensação de justiça. Pesa sobre a história humana uma grave atmosfera de injustiça, de tantos inocentes massacrados violentamente pelos poderosos deste mundo, que pede uma justiça. E a tentação diante dessa percepção desse conjunto de coisas é querermos fazer justiça pelas nossas mãos, querer fazer justiça segundo os nossos próprios critérios. E o Evangelho de hoje, na figura do fariseu e do publicano, é uma advertência para que entendamos que a nossa justiça é sempre uma justiça falha, é uma justiça muito pobre. E se nós queremos fazer justiça por nossas próprias mãos, nós queremos nos colocar como sendo o critério para discernir quem é bom, quem é mau, quem é justo, quem é injusto. Esta é um pouco a tentação do fariseu na sua oração. Nós vamos vendo a oração do fariseu, nos revela que ele se coloca como aquele que é passível de fazer justiça, de emitir um juízo, de julgar o outro. Os fariseus eram tidos como se tinham na condição de puros, os homens de uma vida religiosa mais elevada, mas se nós olhamos, entramos nos pormenores da oração do fariseu, nós vamos vendo que quando o homem se distancia da justiça de Deus, até a sua oração e a sua prática religiosa se torna uma realidade hipócrita, falsa, vazia. É o que acontece com esse fariseu. Isso nós podemos ver partindo do próprio conteúdo da sua oração. Na sua oração, ele só faz uma referência a Deus unicamente no início da sua oração. Depois, completamente esquece-se de Deus na sua oração. E a sua oração pode ser dividida em duas partes muito trágicas. Uma que podemos classificar como um autoelogio, no qual, ao invés de enaltecer Deus, de engrandecer a Deus, de engrandecer as maravilhas e a justiça de Deus, ele engrandece sua própria justiça, sua própria bondade, sua própria perfeição. Por isso, a oração do fariseu pode ser chamada de oração apenas de modo impróprio. Olha o conteúdo da sua oração. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Como podemos perceber nessa primeira parte, nesta oração do fariseu, ele ocupa o lugar de Deus em sua própria oração. Uma oração completamente egoísta, completamente cega, que não tem espaço nem para Deus, nem espaço para o outro. Porque a primeira parte é um autoelogio que ele faz de si mesmo, de suas próprias virtudes. A segunda parte, ele usa para poder acusar o outro, acusar o cobrador de impostos, acusar o publicano. Então, é um modelo de oração que não nos convém. É uma oração fundada numa mera justiça humana, de alguém que confia apenas em sua própria justiça. E quem confia unicamente em sua própria justiça, desespera da justiça de Deus. E alguém que confia unicamente em sua própria justiça,
fazendo uma referência a um texto do Papa Bento XVI, uma citação ao Papa XVI na encíclica Esper Salvi. Ele diz assim: um mundo que deve criar a justiça por sua conta é um mundo sem esperança. De modo análogo nós podemos dizer, uma pessoa que se funda na sua própria justiça, uma religião, uma pessoa, uma sociedade que se funda na sua própria justiça é uma pessoa, uma sociedade, uma religião sem esperança. Porque só há esperança quando nós estamos de fato alicerçados na justiça divina. Por isso, a oração do fariseu é a oração própria de alguém que não tem esperança. Alguém que não tem esperança porque na sua oração não tem espaço para Deus, nem tem espaço para o próximo. Por isso nós devemos ter cuidado, porque mesmo às vezes tendo uma vida religiosa, uma prática religiosa, uma vida de oração frequente, a nossa vida, essa vida de oração pode absolutamente não nos valer de nada, se o centro disto tudo não é Deus, não é a justiça que vem de Deus. E esta atitude, esse modo farisaico de rezar, esse modo farisaico de viver a religião também está presente nos dias de hoje. Quantas pessoas fundadas numa visão fundamentalista da religião, somente abrem a boca não para anunciar a boa nova do Senhor, mas para proferir sentenças de condenação. Como que nós católicos somos acostumados a escutar pessoas a abrir a boca, pessoas que dizem estar fundadas na fé, na religião, na oração, simplesmente para proferir sentenças de condenação contra nós, assumindo, ocupando o lugar que é de Cristo, porque somente Cristo pode julgar. Mas se esta oração equivocada, hipócrita que nós vemos na pessoa do fariseu, nós temos então um modo correto de oração na pessoa do publicano, do cobrador de impostos, aquele que era objeto de ódio, porque como cobrador de imposto representava o poder, a opressão romana sobre o povo de Israel. E no entanto este homem demonstra o reconhecimento da grandeza de Deus, da justiça de Deus, até mesmo nos seus gestos corporais, porque o Evangelho diz que ele nem sequer ousa se aproximar, se coloca à distância, não ousava levantar os olhos, e quando abre a boca para proferir alguma palavra na sua oração é para dizer: meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador. Esse publicano, ele realiza o modo correto de rezar, porque na mesma encíclica Esper Salvi do Papa Bento XVI, no número 33, ele diz assim: o modo correto de rezar é um processo de purificação interior, que nos torna aptos para Deus e precisamente desta forma aptos também para os homens. De modo que a oração é uma realidade que tem que nos abrir um caminho de comunhão com Deus e abrir-nos um caminho de comunhão também com o próximo. Não é lugar para exaltar nossas qualidades, nossa própria justiça tão falha, ou para acusar o outro, mas é um lugar para nos tornar aptos à comunhão com Deus e à comunhão com o próximo. Isso nós aprendemos com o publicano. Primeira coisa, louvar, reconhecer a grandeza, a justiça de Deus, inclusive no nosso gesto corporal, na hora da nossa oração, o modo como nós entramos no templo, esse sinal de reverência para com Deus. Depois, reconhecer-se pecador, reconhecer suas próprias misérias, porque o homem que se reconhece miserável, pecador diante de Deus, encontra como resposta sua bondade, sua misericórdia e seu perdão. E o Evangelho conclui dizendo que este último, o publicano, foi embora justificado. O fariseu não. Ele diz, aquele que se reconheceu pecador foi justificado, ou seja, encontrou justiça diante de Deus. Porque a justiça, segundo o senso evangélico, não é como nós compreendemos, no senso comum, a cada um que é devido. Justiça no sentido evangélico significa Deus ser fiel a si mesmo, sua própria natureza, Deus fiel às suas promessas. Nesse sentido, tem um texto belíssimo do cardeal Jean Danelou, que ele diz assim: é esta a justiça divina expressa pelo teced bíblico. Essa não consiste no fato que Deus deva qualquer coisa ao homem, mas Deus que é fiel a si mesmo. Assim, a justiça prolonga a verdade. Consiste para Deus em manter os seus empenhos e manifestar deste modo a sua fidelidade. É um cumprimento das promessas que atesta a justiça de Deus. Ou seja, justiça em sentido bíblico e sentido evangélico é Deus fiel ao cumprimento de suas promessas salvíficas, suas promessas de misericórdia em favor do homem pecador, em
Então, por isso que nós devemos alicerçar nossa oração, como fez o publicano, não em nossa justiça, mas na justiça de Deus, porque esta é a única justiça que pode nos salvar e trazer serenidade ao nosso coração. Então, que Deus nos ajude nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.